Quando a força de um amor não basta pra fazer você sorrir, quando a força de uma fé não basta pra fazer você feliz, quando a dor da solidão dói tanto e tanto que você já não consegue nem pensar, procure a oração, procure a oração. Procure a oração, procure a oração. Quando a força da canção não basta pra fazer você cantar, quando a força da emoção não basta pra fazer você chorar, quando a dor da solidão dói tanto e tanto que você já não consegue nem sonhar, procure a oração, procure a oração. Quando a dor de uma paixão, algum momento mais cruel, algum amor que não deu certo ameaçar seu coração, procure a oração, procure a oração. Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando pomos de joelho o coração. Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando pomos de joelho o coração. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Glória e louvor a Cristo para sempre. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Que seja Deus que nos reunia no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, chegamos à solenidade das solenidades, a festa das festas, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo venceu a morte e estamos reunidos para celebrar o dia do Senhor. Rezamos esta missa pelas intenções de Maria do Rosário Rodrigues e família, Maria Encarnação Silva e família, Lourdes Vieira e família,
Maria José Ponte e família. E rezamos pela Lídia, pela Suzete, pedindo saúde a estas nossas irmãs. E rezamos também pelas almas do purgatório. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei por muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, Paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirás o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirás o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus do Universo, que neste dia, pelo vosso Filho unigênito, vencedor da morte, nos abristes as portas da eternidade, concedei-nos que, celebrando a solenidade da ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que sucedeu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo de João, pregou, desungiu o Espírito Santo e de fortaleza Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem, curando todos os que eram dominados pelo demónio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus. Em Jerusalém, ele é quem deram a morte, suspendendo-o num madeiro. Deus ressuscitou-a ao terceiro dia e concedeu-lhe que se tornasse invisível, não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão, designados por Deus a nós, que comemos e bebemos, dignados por Deus a nós, comendo e bebendo com ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo, atestar que ele
foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É de Jesus que todos os profetas dão o seguinte testemunho: tudo o que acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. És o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. És o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga à casa de Israel: é eterna a sua misericórdia. És o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. A mão do Senhor fez prodígios. A mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver, para anunciar as obras do Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Meus irmãos, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do fermento velho, para serdes uma nova massa. Uma vez que sois como pães ázimos, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos, pois, a festa, não com fermento velho, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com os pães ázimos da pureza e da verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sequência. Os cristãos entoam cantos ao Cordeiro Imaculado, oferecido em nova Páscoa, redimiu o seu rebanho ao seu Pai Cristo inocente. Converteu os pecadores, morte e vida combateram, mas o príncipe da vida, reina viva após a morte, vem contar-nos, ó Maria, o que vistes no caminho. Vi o túmulo de Cristo, redivivo e glorioso. Vi os anjos que o atestam, e a mortalha com as vestes. Cristo ergue-se entre os mortos, e ele que era a minha esperança, vi-lo-ei na Galileia. Nós sabemos a verdade. O Senhor venceu a morte. Tem piedade, ó Rei da Glória. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aleluia, aleluia. Celebremos a festa do Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo que Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão, e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele tinha de ressuscitar dos mortos. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, celebramos a Páscoa da ressurreição de Jesus Cristo. Por 6 semanas, preparamos esta grande festa, por meio de jejum, por meio da oração e por meio de atos de caridade. Ao chegarmos à celebração da Páscoa do Senhor, celebramos a vida. E todos nós somos chamados não só a olhar a Páscoa como se fosse a Páscoa de Jesus Cristo, a Páscoa dos seus discípulos, mas também a assumir como a nossa Páscoa. A Páscoa é este momento de proclamar e de dar testemunho. A primeira leitura que nós escutamos do livro dos Atos dos Apóstolos apresenta-nos Pedro que proclama e também dá testemunho. Proclama que aquele Jesus Cristo que foi crucificado e morto, ressuscitou. E ele dá testemunho das experiências que ele teve com o ressuscitado. Nós também somos chamados a proclamar esta vida que nos vem por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo não é reanimação. Na Sexta-feira Santa, celebramos a morte do Senhor. Ele morreu verdadeiramente. Não é questão de desmaiar e para depois dizer que foi reanimado. Não. Ele morreu. Por isso hoje celebramos
a ressurreição. É algo que nós todos devemos testemunhar com a nossa vida e devemos proclamar também com a nossa vida. O mesmo convite nos faz São Paulo, na segunda leitura que nós escutamos. Se queremos testemunhar com a nossa vida, se queremos proclamar com a nossa vida, devemos abandonar o homem velho e revestirmos-nos do homem novo, que é Cristo Jesus. O evangelho que nós escutamos apresenta-nos Maria Madalena, que madrugou para ir ao sepulcro. E nós sabemos que na sexta-feira era a preparação para a Páscoa dos judeus. Por isso não deu tempo para poderem embalsamar o corpo de Jesus. Foi um funeral à pressa. Daí que, depois de passar a celebração do sábado, Maria Madalena dirige-se ao sepulcro para poder ungir o corpo de Jesus. E eis que ela ficou surpreendida ao chegar ao sepulcro, por encontrar uma pedra tão pesada removida da entrada do sepulcro. E ela correu para avisar a Simão Pedro e o outro discípulo que o Senhor amava. E estes, por sua vez, correram também para o sepulcro, para ir ver o que terá acontecido. O Evangelho diz-nos que o discípulo que o Senhor amava correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e não entrou. Pedro, ao chegar, entrou e viu as ligaduras no chão e o pano que enrolara a cabeça de Jesus guardado ao lado. Não nos diz o Evangelho qual foi o sentimento de Pedro, mas sim diz-nos o sentimento do discípulo que o Senhor amava. Quando ele entrou, viu e acreditou. A pergunta que nós podemos colocar: o que é que viu para poder acreditar? Viu os panos no chão e o sudário enrolado e guardado de lado. E aí, quem rouba não tem tempo de poder organizar, senão seria tudo destruição. Aquele sinal foi o suficiente para o discípulo que Jesus amar poder acreditar. Nós também somos representados por este discípulo que Jesus amava, o discípulo amado de Jesus. Somos nós hoje. Também somos convidados a ver os sinais do poder de Deus na nossa vida e acreditarmos que Deus está vivo e continua a atuar na nossa vida. A Escritura é uma base para nós também podermos acreditar. Diz-nos o Evangelho que não tinham entendido a Escritura segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Os profetas anunciaram, e somente quem tem olhos para ver, olhos de fé, é que poderá acreditar. O fato da crucifixão de Jesus é um fato histórico. Todos viram e presenciaram
os que estavam lá naquele dia e naquele lugar. Mas a ressurreição de Jesus é um facto da nossa fé. Ninguém viu a ressurreição, senão os sinais do poder de Deus que atua. O mesmo que João viu, nós também podemos ver no nosso dia a dia e acreditarmos que Deus de fato atua na nossa vida e que restituiu a vida a Jesus Cristo. Então, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, nós, como João, não vimos o Senhor, mas sentimos os efeitos da sua ressurreição. E o Senhor continua a manifestar na nossa vida sinais visíveis para nós nos apercebermos de que Ele de fato ressuscitou. E isto pode ser difícil para nós podermos o reconhecer, como também aqueles que foram seus contemporâneos tiveram dificuldades de o reconhecer. E vamos acompanhar ao longo destas semanas em que celebramos a Páscoa, que Jesus faz o caminho com os seus discípulos, e mesmo fazendo o caminho com eles, dificilmente o reconhecem. Então, que o Senhor nos dê, nós também, os olhos do coração, os olhos da fé, para vermos e acreditar. Porque só acreditando é que podemos proclamar, só acreditando é que podemos dar testemunho de que o Senhor está vivo na nossa vida e também está vivo no meio dos nossos irmãos. Então, que o Senhor nos conceda esta fé de podermos reconhecer os sinais vivos da sua presença no meio de nós. Assim seja. Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal fomos sepultados com Cristo no batismo, para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, tendo terminado os exercícios da observância quaresmal, renovemos as promessas do santo batismo, pelas quais renunciamos outrora a Satanás e às suas obras, e prometemos servir fielmente a Deus na Santa Igreja Católica. Renunciais a Satanás, Sim, renuncio. e a todas as suas obras, Sim, renuncio. E a todas as suas seduções, Sim, renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos perdoou todos os pecados, nos guarde com a sua graça para a vida eterna, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, neste dia santíssimo que o Senhor fez, em que o Espírito nos torna homens novos, oremos ao Pai para que a alegria da Páscoa se estenda ao mundo inteiro, dizendo: pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor.
pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Católica e Apostólica, para que se alegre santamente nesta Páscoa e proclame o Senhor ressuscitou, oremos, irmãos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Por todos os que foram batizados, para que aspirem às realidades do alto e deem graças pelo seu novo nascimento, oremos, irmãos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela humanidade inteira, para que acolha a boa nova e a aliança que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado, oremos, irmãos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias cristãs, para que o Cordeiro Pascal, que é a nossa vida, as alimente com o seu corpo e o seu sangue, oremos, irmãos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela nossa comunidade, para que cresça no amor a Jesus Cristo e dê testemunho da sua ressurreição, oremos, irmãos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Deus Santo, Deus da vida, Deus Salvador, que na ressurreição do vosso Filho destes ao mundo a vitória sobre a morte, fazei-nos viver ressuscitados com Ele, deixando-nos conduzir pelo seu Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem, toda a sua santa Igreja. Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício no qual tão admiravelmente renasce e se alimenta a vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Que é nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida.
Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e, com os anjos e os santos, proclamam a vossa glória, aclamando numa só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, o cardeal Brislin, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Toda vez que o mundo, com seus desafios, colocar barreiras ao meu caminhar, eu irei mais fundo, pois em ti confio. Nada neste mundo irá nos separar. Com o Criador formas unidade, infinito amor, colossal verdade. Deus te enviou e com Deus estás, Filho do infinito, és a nossa paz. Toda vez que o mundo, tão propenso à guerra, nos trouxer a morte e a destruição, eu irei mais fundo para salvar a terra. Buscarei justiça no teu coração. Tu te fazes pão da unidade, geras conquistão e fraternidade. Deus te enviou e te enviará. És nosso alimento, és nosso maná. Toda vez que o mundo, com seus arremedos, colocar em risco o dom da nossa fé, nós iremos fundo, não teremos medo, temos tua paz, Jesus de Nazaré. Como o Pai do céu, formas unidade e nos queres ver em comunidade. Deus te enviou para ser nosso irmão. Dá-nos unidade, dá-nos comunhão. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa com o pão ázimo da pureza e da verdade. Aleluia. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, protegei sempre com paternal bondade a vossa Igreja,
para que, renovada pelo mistério pascal, mereça chegar à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queremos tomar esta oportunidade para desejar a todos vós uma feliz Páscoa. E também a deixar um apelo para os corações renovados, para os corações caridosos. Se pudestes ver, desde a semana passada, as nossas celebrações não têm canto, porque os aparelhos do nosso estúdio encontram-se avariados. Então, se alguém puder ajudar com donativo, para poder ajudar na reparação deste equipamento, que nos ajuda a proclamar o Evangelho para todos com alegria, nós agradecemos. Que possa entrar em contato com a Rádio Veritas para poder canalizar o seu donativo para ajudar na reparação do equipamento avariado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse, nos caminhos onde andasse, pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Pensando no amor, tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor.